Começou. Bom dia! Bom dia! Tudo bem com vocês? Tudo bem. Vamos começar o nosso culto nessa manhã de segunda-feira? Amém. Segundou com S de Senhor. Fique de pé onde você está. Vamos adorar ao Senhor nesse momento, entregar a nossa vida a Ele e dizer que Ele é o Senhor da nossa vida. Amém? Amém. Ele é o primeiro na nossa vida. Pai, nessa manhã nós estamos aqui. Viemos aqui com o nosso coração cheio de expectativas para entregar ao Pai a nossa semana ao Senhor, o nosso dia ao Senhor, para dizer que o Senhor é o primeiro nas nossas vidas. Estamos aqui para entregar, ó Pai, entregar nas Tuas mãos as nossas vidas, porque sabemos que a Tua palavra diz: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Reconhecemos que tudo vem de Ti, e nós declaramos nessa manhã que dependemos de Ti, precisamos de Ti nas nossas vidas. Edifica a nossa casa, edifica o nosso trabalho, edifica a obra das nossas mãos. Oh Pai, nós oramos nessa manhã. Oh Senhor, sim, Senhor, vem para poder abençoar aquilo que estamos fazendo. Precisamos da Tua bênção, do Teu favor, ó Pai. Guarda as nossas vidas. Oramos nessa manhã, Senhor, porque sabemos que o Senhor é que nos guarda. A Tua palavra diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Oh, vem para nos guardar, vem para nos proteger, vem para nos abençoar. Nessa manhã nós começamos o nosso dia, Senhor, nos entregando, nos derramando ao Senhor. E oramos nessa manhã. Vem para receber o nosso louvor, vem para receber a nossa gratidão, vem para fazer presença, para estar presente no nosso meio nessa manhã. No nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. Bom dia! Bom dia! Vamos louvar ao Senhor, declarando esse amor dele, declarando que um dia nós fomos inimigos, mas o seu amor ele lutou por nós. Ele foi lá, nos tirou do inferno, do império das trevas, nos levou para a sua verdadeira luz. Amém? Vamos declarar isso nessa manhã. Oh Espírito Santo, nós te louvamos, Jesus. Oh Senhor, nós te bendizemos. Espírito Santo, vem, meu Pai, toma o teu lugar aqui, Jesus. Antes de eu falar, eu vou cantar sobre isso. Antes de eu falar, nós te louvamos, Senhor. Nós tomamos posse, Espírito Santo, desse amor incondicional, Jesus. Não há nada, Jesus, que possa, meu Pai, que nós possamos fazer, meu Pai, que isso diminua, que diminua esse amor. É por isso que nós te agradecemos, meu Pai, por esse amor incondicional, por nunca nos deixar. Mesmo, meu Pai, quando nós estamos falhos, o Senhor ainda está ali conosco. O Senhor não nos deixa, o Senhor não nos abandona. Bendito seja o Senhor, meu Pai, nós te adoramos nesta manhã. Vamos cantar esse refrão mais uma vez? Vamos cantar esse refrão mais uma vez? Coloca a mão no seu coração. Você se sente amado pelo Senhor? Fala, Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e está sempre de braços abertos para mim. Aleluia. Reconhecemos o teu amor, Senhor. Estamos aqui porque reconhecemos que somos filhos amados.
Senhor nos ama. Não é pelas nossas obras, não é pelos nossos feitos, não é pelo nosso merecimento, não é pela nossa justiça própria. O Senhor nos ama porque o Senhor escolheu nos amar. Oh, Senhor, na sua graça, o Senhor nos escolheu. Somos filhos amados. Nessa manhã nós estamos aqui, Senhor, para dizer que nós amamos o Senhor, mas o nosso amor é apenas o reflexo do seu amor por nós. O Senhor nos amou primeiro. Primeiro o Senhor nos amou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos conquistou com o seu amor. E hoje nós estamos aqui nessa manhã de segunda-feira para dizer que nós amamos o Senhor e reconhecemos que somos filhos amados. Amém? Pode se assentar onde você está. Estou feliz por estar aqui com vocês nessa manhã. Quem está feliz nessa manhã? Amém. Semana passada teve culto? Vou ter que eleger alguém para fazer culto. E não pode ser o Josué, né? Tem que eleger alguém para fazer o culto, viu, Samuel? Tá. Tem que eleger alguém para fazer o culto quando eu não estiver aqui, viu? Eu quero viajar muito. Estava viajando semana passada, não consegui estar com vocês, né? Então não teve o culto. Mas eu gostaria de fato que esse culto pudesse ser permanente todas as segundas-feiras, né? Para a gente, de fato, declarar no mundo espiritual, né, que Ele é o Senhor das nossas vidas. Amém? Está no Salmo, se eu não me engano, Salmo 127. Eu sei minha Bíblia de papel, por outro carro. E minha Bíblia, né, meu aplicativo da Bíblia Online está no celular. Mas, se eu não me engano, é Salmo 127. O salmista fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Tudo depende de Deus. Nós dependemos dele. Então nós estamos aqui toda segunda-feira para declarar que nós estamos aqui para trabalhar, mas nós reconhecemos que a bênção vem dele. Nós trabalhamos com as nossas mãos, com os nossos braços, mas nós reconhecemos que quem prospera essa empresa, que quem prospera a minha vida, que quem prospera a sua vida é quem? O Senhor. É o Senhor. A nossa bênção vem dele. A nossa bênção vem dele, né? Nós fazemos aquilo que tem que ser feito, mas reconhecemos que Ele é a nossa fonte. A nossa fonte está nele, né? Esse trabalho, essa empresa, né, é apenas um canal por onde a bênção passa, mas o recurso está nele. As fontes, as nossas fontes estão nele. Sabe? Esse entendimento ele é primordial na nossa vida. Quando nós entendemos isso, nós temos a segurança de entregar para Ele as nossas vidas. De dizer: Senhor, eu confio em Ti, eu te entrego, eu entrego ao Senhor. E aí, na viagem que nós fomos fazer, né, nós oramos, né, entregando a viagem. Senhor, abençoa a nossa viagem, né, dá-nos uma viagem de bênção, de paz, de tranquilidade, né, e de fato eu posso testemunhar para vocês: Deus ouve a oração. Amém. Jesus disse: pedi e dar-se, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Então nós precisamos pedir. Você precisa ter ousadia para pedir, sabe? Você precisa ter ousadia, né? Não funciona aqui nessa empresa, mas com Deus funciona. Se você não trabalhar nada o mês todo e chegar no final e falar: eu quero receber o salário, né? Com Deus funciona. Deus, se você tiver ousadia para chegar com a santa cara de pau, falar: Senhor, eu não trabalhei, não fiz o que devia ser feito, né? Não agi como devia ter agido, mas eu estou aqui para receber o salário. Você pode ter certeza que o Senhor vai te abençoar. Amém? Você tem que ter ousadia para pedir, né? E nós pedimos e oramos, né? E fomos da viagem, né? E quando nós chegamos na recepção do hotel, nós fomos para Nova York. Quando nós chegamos na recepção do hotel, ele sempre tem um quesinho de medo, né? De receio, né? Que você está, né, numa cidade muito badalada, num local muito né, cheio de gente, as pessoas são muito frias e, né, aquela turbulência, aquela coisa, né, uma coisa puxando a outra. E quando nós chegamos na recepção do hotel, que eu estava aguardando ali, quando chegou a nossa vez, né, que o rapaz da recepção nos chamou, e nós começamos a falar com ele. Era um brasileiro, né, era um brasileiro que estava nos atendendo, né, e tratou a gente super bem. Falou: olha, vou ajudar vocês. Colocaram vocês num quarto aqui que é virado para o ar-condicionado. O ar-condicionado desse hotel, desse prédio, são 7 andares de ar-condicionado.
Você vai abrir a janela, vai estar de cara com o ar-condicionado. Vou colocar vocês no quarto melhor. Vou colocar vocês com uma visão para a avenida, né? E trocou a gente de quarto, trocou o meu quarto, trocou o quarto do Josué, né? Então assim ficou um negócio e deu várias dicas, né? A gente ia alugar um carro, não aluga carro não. Aqui se você alugar carro é bobeira, sabe? Aqui tem transporte para tudo, né? Então eu já tinha tido uma vez lá, mas foi bem rápido, foram só 2 dias, né? Então ele falou, olha, aí ele falou, a gente quer ir, né, em uma cidadezinha aqui perto, né? Fazer olhar um outlet, um negócio. Ele falou, tem um ônibus que sai aqui da porta. Tem um rapaz que fica na porta aqui vendendo e tal. Deu todas as dicas e deu mais algumas coisas. E foi lá dentro e buscou máscara para nós. E sabe, falou que você precisar de qualquer coisa, você liga, papa. Depois ligou lá no meu quarto, né? Mandou instalar um frigobar, porque lá não fica frigobar. Mandou instalar um frigobar no meu quarto. Ele falou assim, ó, cerveja gelada aqui é remédio. Vou mandar colocar um frigobar no seu quarto. Mas foi bom demais. Então assim, na volta, né, nós fomos surpreendidos ainda. Josué fez uma graça conosco, né? Fez um upgrade de classe. Então eu nunca tinha andado de classe executiva no avião, né? Dessa vez eu vim de classe executiva. Pelo menos uma perna da viagem, né? Foi tão bom, foi uma experiência muito boa, né? Então assim, você precisa orar, você precisa pedir para Deus, sabe? Pedir para o Senhor, Senhor, me abençoa, me surpreende na sua graça, na sua bondade, no seu amor, né? Davi, você imagina por que Davi enfrentou o gigante? Se eu não me engano, já tinham 40 dias que Golias chegava, né, diante do exército de Israel. Não era um exército pequeno, era um exército grande, né, um exército de homens valentes, um exército de homens altos, fortes, né? Tanto é que quando Samuel foi na casa de Davi, na casa do pai de Davi, na casa de Jessé, para ungir Davi como rei, o primeiro filho de Jessé que apareceu para Samuel, né, Samuel olhou para a aparência dele e falou, é esse aí, alto, forte, bonito, né? Esse vai ser o rei, né? Deus falou para ele, Samuel, não faça isso, você está vendo a aparência, mas eu estou vendo o coração. Então o irmão de Davi mais velho, né, e os 3 irmãos mais velhos de Davi, todos eram soldados do exército, eles estavam lá na batalha, estavam lá no exército. Então o povo de Israel estava acampado no monte, né? O exército dos filisteus estava acampado no outro monte, e entre eles havia um vale, né? Israel é muito cheio de monte, né? Israel é um lugar muito cheio de monte. Então entre eles havia um vale. Então todos os dias de manhã, né, Golias, o filisteu, ele se colocava no alto do monte, ali na frente do monte, e desafiava. Então aquele vale se tornava como se fosse um teatro, um eco, né? A gente visitou agora, né, nas cidades que foram conquistadas pelos romanos, né, na Grécia. A gente vê que eles faziam os teatros embaixo, né, faziam as escadarias. Então assim, a pessoa se apresentava lá embaixo, mas quem estava lá no alto escutava, né? Por causa do eco que dá. Então o gigante, ele vinha, ele proclamava, né, e lá o exército de Israel escutava, né, e ele desafiava, dá-me um homem para lutar, né? Quem vencer, o homem que vencer, a nação se tornará escrava da outra. Então ele fez isso durante 40 dias. Você imagina por que ninguém desafiou Golias? Ninguém quis encarar Golias, né? Não apareceu nenhum soldado forte, valente, porque Golias tinha 3 metros de altura, né? Eu tenho 1,70 m e alguma coisa, não sei ao certo, né? 1,70 m e pouco. Mas você imagina alguém que tem 1,5 m, alguém que no meio que tem 1,5 m, é uma pessoa em cima da outra. Você imaginou 3 metros de altura, dá um baita de um homem. Se eu não me engano, não lembro se era Golias, mas acho que era Golias assim, ele tinha 6 dedos em cada mão, né? Ele usava uma espada muito grande, um escudo muito grande, uma lança muito grande. Era alguém assim que realmente botava medo, né? Mas Davi foi chamado pelo pai para levar um queijo, né? Uma rapadura. Quem gosta de rapadura aí, né? Na verdade foi chamado para levar um queijo e algumas coisas, né, para os seus irmãos lá na guerra. Davi já tinha sido ungido rei, mas se prestou, né, ao serviço de office boy. Vai lá, meu filho, leva lá para os seus irmãos, né, um pouquinho dessa farinha tostada, um pouquinho desse queijo, um pouquinho disso aqui. Leva lá e vê como é que estão seus irmãos, me dá notícia de como é que está a guerra. E quando Davi chegou exatamente no momento em que o gigante estava desafiando o povo de Israel. E o gigante estava proclamando, né?
aquela ofensa, aquele desafio de guerra. E Davi ouviu. Quando Davi ouviu, Davi falou: peraí, o que ele está falando? O que ele está dizendo? Né? E o irmão de Davi foi áspero com ele, falou que ele era presunçoso, que ele estava ali só por interesse. Mas Davi se desviou do irmão, perguntou para outro, e outro falou, né? E aí Davi foi atrás de ouvir aquela situação, e Davi falou: eu vou lutar. Agora, você pensa, Davi, ele tinha, eu acho que pouco mais de 1,5 metro, que a Bíblia diz que ele era um pequeno, né? A Bíblia fala que ele era de estatura pequena. Por que Davi encarou o gigante Golias? Você já pensou nisso? Se tinham homens maiores, mais fortes, mais preparados, digamos assim, porque Davi era um rapaz, tinha lá seus 17 anos, né? Tinha 17 anos na verdade. Então, como que Davi encarou isso? Encarou aquele desafio? Sabe por quê? Porque Davi já tinha vivido outros marcos da vida dele. A Bíblia diz que quando ele estava pastoreando as ovelhas do seu pai, um dia se apresentou quem para poder pegar as ovelhas? Um urso. O urso veio para pegar as ovelhas. Eu imagino que Davi, quando viu o urso, falou: Senhor, o Senhor vai me dar graça agora, me ajuda contra esse urso. E a Bíblia diz que Davi foi até o urso, agarrou o urso pela barba, arrancou da espada e matou o urso. Outro dia Davi estava lá pastoreando, apareceu quem? Um leão. Gente, um leão. Sabe? Davi matou o leão. Mas eu imagino que pela intimidade que Davi tinha com o Senhor, pela vida de oração que Davi tinha, antes de Davi enfrentar o urso e antes de Davi enfrentar o leão, ele fez o quê? O que ele fez? Orou. Antes de Davi enfrentar o urso, antes de Davi enfrentar o leão, ele orou. Ele pediu a Deus, ele buscou ao Senhor. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se você não orar, não tem como Deus fazer. Se nós não orarmos, não tem como Deus fazer, né? E note que Davi, quando ele foi lutar contra o gigante, ele orou, falou: você está vindo a mim, sabe, com pau, com lança, com isso, com aquilo outro, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem você está afrontando, sabe? E a Bíblia diz que Davi foi e derrotou o gigante Golias com uma pedra, né? Uma pedra, apenas uma. Ele tinha 5 pedras, mas apenas uma. Ele colocou na funda, né? E pegou aquela funda, fez ela, o movimento dela, quando ele soltou a pedra encravou na testa do gigante. E Davi não tinha nenhuma espada. Davi matou o gigante com a própria espada do gigante. Então Davi, ele teve vitórias na sua vida, sabe? Ele teve vitórias na sua vida. Davi foi um homem que nunca experimentou derrota. Porque se você for olhar a vida de Davi, Davi era um homem de intimidade com Deus. Davi era um homem de oração. Davi era alguém que falava com Deus. Davi era alguém que levava diante de Deus as suas queixas, sabe? Levava diante de Deus as suas angústias, né? Muitos, pega os salmos, lê os salmos, você vai ver, ele fala, busquei ao Senhor e Ele veio ao meu socorro. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Então Davi foi alguém que teve experiências com Deus. Então, você precisa orar, nós precisamos orar, eu preciso orar. Mas quando nós oramos, quando nós entregamos nas mãos do Senhor, sabe, o Senhor, Ele peleja por nós. O Senhor luta as nossas lutas, Ele guerreia as nossas guerras. Quando você ora, quando você entrega para o Senhor, você pode ter certeza que Ele entra na equação. E quando Deus entra na equação, a história é mudada. A história é mudada, né? Eu vi um testemunho de um irmão uma vez que ele dizia, né? Algo que marcou a minha vida. E hoje eu vivo isso. De fato, eu vivo isso. Ele falava assim: a matemática de Deus não é a matemática do homem. A matemática do homem, 1 mais 1 é quanto? 2. Mas na matemática de Deus, às vezes 1 mais 1 dá 3. Sabe? Isso é verdade. Isso é verdade. Quantas vezes eu experimentei a bênção de Deus, mesmo numa situação onde o recurso era pouco, onde o recurso era pequeno, onde eu não tinha condições, e Deus entrava na equação e a bênção chegava. E a bênção vinha. Né? Quando eu fui comprar a minha casa, a casa que eu moro hoje, né?
Eu lembro de olhar umas 30 casas. Né? Fiz proposta umas 2 ou 3 e acabou não dando certo. Né? E a que eu moro hoje foi a mais cara que eu olhei. Na época estava o dobro de algumas que eu tinha olhado. Né? Mas quando o Senhor entrou na equação, eu falei para o corretor, me coloca para falar com o dono. Né? E ele marcou uma reunião, eu sentei diante do dono, falei para ele o jeito que eu queria comprar, ele estendeu a mão, está feito. Poucos meses depois eu estava morando na casa e moro nela até hoje. E eu falo para vocês, diante de Deus, na presença de Deus, humanamente eu não teria condições. Sabe, humanamente eu não teria como, naquela época, comprar a casa que eu moro hoje. Mas quando eu orei, falei, Senhor, o Senhor pode nos dar, o Senhor pode fazer isso. Sabe, Deus fez, e Ele continua fazendo. Amém? Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida. Eu lembro, eu estava lá em Nova York agora, né, semana passada, e aí o irmão mandou um direct para mim no Instagram, né? Ele falou assim, de Paranatinga para o mundo. Achei tão interessante, né? De fato é isso. Sabe, eu nunca esqueci que eu saí de Paranatinga. Eu nunca esqueci que Deus me tirou de uma cidade do interior do Mato Grosso, muito pequena. Sabe, uma cidade pequena do interior do Mato Grosso. Hoje eu falo para as pessoas, tem gente que conhece aqui, representantes que vêm, sabe, eu falo, eu sou do Mato Grosso, da onde? Eu falo, eu sou de Paranatinga, eu falo, não conheço. A maioria não conhece, né? Então Deus me tirou de lá, sabe? De lá Deus me tirou, eu nunca esqueci que Ele me tirou de lá. Mas a Bíblia diz que Ele usa os que não são para confundir os que são. Deus usa as coisas loucas dessa vida para confundir os sábios. Deus usa o pequeno para confundir o grande, sabe? Não esqueça da onde você saiu. Não esqueça as suas raízes. Não esqueça os marcos que Deus já fez na sua vida. Sabe, talvez você está passando luta hoje. A luta que você está passando hoje ela é grande. Mas lá atrás, Deus te abençoou. Sabe, quando você orou, que aquele gigante parecia tão grande, você falava, não vou dar conta. Mas você orou, o Senhor te ajudou a derrotar o gigante. Essa situação que você está vivendo hoje, o Senhor está com você. E essa situação vai ser vencida em nome de Jesus. Amém? Porque Deus é assim, sabe? Deus é assim, Ele vai trabalhando nas nossas vidas, nas medidas das respostas que nós damos. Davi já foi de cara vencendo Golias? Hã? Não. De cara, Davi já foi lá, primeiro gigante que Davi derrotou foi Golias. Não, primeiro ele derrotou o urso, depois ele derrotou o leão, depois ele derrotou Golias. Sabe, Deus vai treinando a gente nas nossas lutas. As nossas dificuldades que nós estamos enfrentando são apenas treinamento. Quando você vai para a academia, você já começa pegando um peso de 100 quilos. Ninguém vai para a academia e fala, 100 quilos de uma vez, né? Eu estou já 1 ano malhando, só consigo erguer 40 até agora, né? Já tem 1 ano, mas eu quero chegar em 100, né? Então, ninguém vai para a academia, pega logo 100 quilos. Você vai lá, você pega 5, depois você passa para 10, 15, você vai tendo o quê? O que vai aumentando? A sua força, a sua resistência vai aumentando. Então, no mundo espiritual é assim, sabe? Você vence um negócio pequeno, Deus fala, tá vendo? Você venceu. Daqui a pouco vem um negócio mais difícil, você vence de novo. E assim é a vida cristã. A Bíblia diz que a peleja do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Qual que é a hora mais quente do dia? Qual que é a hora mais quente do dia? Meio-dia. Quando o sol está bem no meio, está quente, né? Mas não começa quente assim, né? O sol da manhã, 7 horas, esse horário, 7 horas, 8 horas da manhã, o sol está bem fresco, né? Então, a vida do justo é assim, sabe? Ela vem até ser dia perfeito. Amém? Deus está te treinando. O Senhor está te treinando. Se você tiver a consciência de que Ele está com você, e se você orar e entregar para Ele, dizer, Senhor, eu não consigo, eu não dou conta, mas o Senhor pode. Entra nessa história, entra nessa situação. Eu te garanto que a vitória já está concedida para você. Amém? Amém? Coloca nas mãos do Senhor. Esses dias eu tive um período de oração no prédio da igreja, de manhã, tão bom, mas foi tão bom. Eu cheguei e estava tanta presença de Deus. Normalmente eu oro andando, né? Andando. Nesse dia eu ajoelhei, fiquei orando ajoelhado. E eu disse para o Senhor, Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor.
eu não dou conta. Eu estou aqui para dizer, eu não dou conta. Eu não consigo, sabe? Eu não dou conta de ter uma empresa boa. Eu não dou conta de ter bons funcionários. Eu não dou conta de ter um casamento bom. Eu não dou conta de ser um bom pai. Eu não dou conta, sabe? Eu fui falando para o Senhor. Eu falei para o Senhor, me ajuda, sabe? Se o Senhor não fizer, eu não posso fazer. Sabe, eu saí de lá tão leve, tão aliviado, porque eu sei que Ele entrou na equação. Amém? Ele entra, quando você ora, Ele entra. Então ore, eu quero desafiar você, sabe, nessa semana para pedir, peça, sabe, peça. Se você pedir, Deus vai fazer, né? Nós somos filhos, Ele é o nosso Pai. Essa semana minha filha falou para mim, pai, quero trocar o carro. O que eu faço como pai? Vou trocar o carro dela, né? Então, vou olhar para trocar o carro dela. Assim é pai, sabe? Quando você pede, mas se ela não pedisse, eu ia trocar? Sim ou não? Não. Ela ia usar mais um ano, mais 2, mais 3, mais 4, sabe? Ela ia usar até querer, até o carro estragar, até ficar velho, e eu não ia trocar, porque para mim está tudo bem, ela está usando, mas quando ela pede, aí a coisa muda, né? Eu lembro quando eu fui dar o carro para o Josué, quando ele completou 18 anos, eu falei, vamos comprar um Fiat Argo. Fui lá, olhei o Fiat Argo, gostei do Fiat Argo. Vamos comprar um Fiat Argo. Eu falei, não quero Fiat Argo não. Não quero esses carrinhos não. Mas ele é o quê? Filho, né? E eu sou o quê? Pai. Eu falei, não, eu quero Fiat Argo não, eu quero daqui para cima, ó. Botou a régua, né? Quero daqui para cima. Tive que chiar no X35 na época, 107 mil reais. Eu estava pensando em dar um carro de 50 mil para ele na época, estava bom demais, tá? Mas quando ele falou, não, eu quero aqui, ó, quero daqui para cima, sabe? É assim, quando você fala para o pai, pai, eu quero isso, pai, eu quero assim, sabe? É assim que eu quero uma casa boa, quero uma casa de 3 quartos, suíte, quero isso, churrasqueira, sabe? O recanto do guerreiro lá para me colocar lá um negócio para gelar lá e tal. Quando você fala assim, Deus te dá. Amém? Deus te dá. Quando você fala, pai, eu quero um carro. Sabe quantas vezes as pessoas vêm, às vezes, se aconselhar comigo, estou pensando em comprar um carro, tal, cai no zero. Sabe, esse erro eu cometi na minha vida, eu estou passando o meu horário, né? Esse erro eu cometi na minha vida. Eu me converti em 1993. Né? 9 meses depois de convertido, o Senhor nos trouxe de Paranatinga para Goiânia. Né? E quando eu cheguei em Goiânia, né, menos de um ano eu comecei a prosperar, me tornei comprador do meu ex-patrão lá de Paranatinga. Nós comprávamos mercadoria aqui nos atacados em Goiânia, ele mandava o caminhão, a gente enchia o caminhão, mandava para lá, e rapidinho eu comecei a ganhar dinheiro. Né? E eu lembro que às vezes eu ganhava 10 salários mínimos numa semana. E aí, eu fui comprar um carro, e uma irmã minha falou para mim, compra um carro zero. E eu acabei comprando um carro usado. Não tive fé, comprei um carro usado, né? Um carrinho mais velho. O carro tinha os pneus riscados, eu comprei numa garagem, tinha os pneus riscados. A primeira viagem que eu fiz com ele, nós capotamos ele. Você tem uma ideia, estava um cunhado meu dirigindo, capotamos ele. Até hoje eu tenho sequela disso, né? Tive um acidente na mão, o vidro quebrou, eu quase perdi a mão. Então, sabe, hoje eu aconselho as pessoas, sabe, você vai pedir, pede algo grande. Deus é um Deus grande. Deus se sente honrado quando você pede coisa grande para Ele. Amém? Vamos ficar de pé onde você está. Vamos orar nessa manhã, sabe? Quero desafiar você a ter fé e a pedir. Peça que Ele vai fazer. Amém? Coloca a mão no seu coração. Pai, nessa manhã nós estamos aqui porque sabemos que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas. O Senhor tem nos levado a experiências com o Senhor, experiências espirituais. Assim como Davi, que matou o urso, depois matou o leão, depois pôde matar o gigante, e foi um homem coroado de vitórias em toda a sua vida. Assim nós oramos nessa manhã. Dá-nos experiências espirituais de bênção, de vitória, de sucesso, de triunfo, em meio às dificuldades, em meio às lutas. O Senhor é Deus que trabalha. O Senhor trabalha por aqueles que no Senhor esperam. Tua palavra diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem se viu, nem tampouco se percebeu
de um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que no Senhor esperam. A nossa esperança está em ti. Nós entregamos a ti as nossas vidas nessa manhã. Entregamos a ti o nosso trabalho, entregamos a ti o nosso dia, entregamos a ti a nossa semana, entregamos a ti a nossa família, a nossa casa. Senhor, entregamos a ti tudo nas tuas mãos e dizemos: se o Senhor não fizer, nós não podemos fazer. Por isso faz, age em nosso favor, trabalhe em nosso favor. Oh Pai, que a nossa fé possa ser fortalecida, de vitória em vitória, de glória em glória, que nós possamos acreditar que o Senhor está conosco. O Senhor não é contra nós, o Senhor está no nosso time. O Senhor está no nosso time e por isso nós já temos a vitória, porque o Senhor é o campeão dos campeões. Oh, o Senhor está do nosso lado. Leva-nos a caminhos mais elevados, leva-nos às águas mais profundas. Dá-nos a graça de darmos a resposta certa ao Senhor. Livra-nos de dar respostas ao homem. Livra-nos de querermos fazer alguma coisa para ser vistos pelos homens, mas que o nosso coração possa estar em Ti, que nós possamos buscar agradar o Senhor em fé, em o nome de Jesus. É a nossa oração nessa manhã. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe você, uma semana cheia da graça, da vida e da unção, que você possa desfrutar do melhor do Senhor na sua vida essa semana. Amém?